Tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite. Queria que você, claro, fizesse a sua análise da partida, do resultado, né? Dos 2-0, do 2-0, o primeiro tempo faz o placar, o segundo me pareceu mais controlar o jogo. Queria que você fizesse análise. E uma outra questão, até uma curiosidade. Desde quarta-feira o Roger Guedes está muito circulando por dentro, né? Virou ali um meia de armação, quase não fica mais no canto esquerdo. Como você... isso partiu uma decisão sua? Também sentiu o jogador, sentiu isso e está vindo por dentro? Você está entendendo essa situação, taticamente? Como que você está vendo ali ele por dentro o tempo inteiro? Obrigado. Boa noite a todos. Assim, é um jogo em que nós fizemos, no meu entender, aquilo que tínhamos que fazer. A primeira parte, alguns períodos bem jogados, alguns momentos de bom futebol, outros momentos em que naturalmente senti a equipa sem aquela intensidade que eu gostaria, porque jogamos há poucos dias, essencialmente no processo defensivo. Não fomos pressionantes como eu gostaria. Eu gostava que fôssemos mais, mas pronto. Mas controlamos bem o jogo. A segunda parte foi um jogo a controlar a bola, a ter mais bola, a ficar com bola, a definir melhor, ou não andar tanto em transições, porque para não descontrolar o jogo. Mas acho que fizemos o que tínhamos que fazer. Fizemos o nosso papel, ganhamos 2-0, tivemos mais uma ou outra chance para fazer mais um golo, mas o resultado acho que está certo, está justo. Relativamente ao Roger, o Roger tanto pode jogar por fora como pode jogar por dentro, ele já percebeu isso e agora, mesmo sem eu, é claro que fomos alternando um bocadinho fora e dentro, porque ele, se jogar sempre por fora, torna-se mais previsível, não é? Que ele vai para dentro com o pé direito. Agora, se começar a percorrer outros caminhos e com liberdade para aparecer na esquerda também, eu acredito que ele pode expressar muito mais aquilo que é capaz de fazer. Hoje fez um belíssimo golo, fez um passe no primeiro golo também muito bem no Renato, portanto criou aquela com o Vital, aquela jogada com o Vital, uma jogada lindíssima. Foi pena não ter resultado em golo, mas vai procurando os espaços porque ele tem essa mobilidade, é uma característica dele e ele tem que a saber aproveitar. Vitor, boa noite. Viva. Eu queria saber, por favor, por que você acha que em alguns jogos, e na minha opinião hoje aconteceu isso, o Corinthians começa tão mal, hoje inclusive chegou a tomar um gol que depois foi anulado, para depois dominar o jogo e ganhar até com méritos? Porque esse começo de jogo tão diferente, é falta de concentração, o que é? Não é falta, garanto uma coisa, não é falta de alertas, não é falta de nós alertarmos para o facto de ser fundamental entrar neste tipo de jogo a ganhar, porque se nós não entramos a ganhar, se nós estamos em desvantagem, com um adversário bem organizado, com uma linha de 5, em 3-4-3, uma linha de defender com uma linha de 5, depois uma linha de 4, uma linha de 1, não é fácil a entrar. Portanto, nós alertamos muito para o facto de ser importantíssimo que começássemos nós, a vantagem fosse nossa. Infelizmente, levamos com aquele, já não é o primeiro nem o segundo, já foram vários. E é um aspecto que nós temos que corrigir, sinceramente, porque temos que corrigir, mas é o que eu lhes peço a eles. Entrar concentrados, entrar focados, entrar pressionantes, entrar a mostrar para o que viemos. Viemos para ganhar o jogo, e levamos com aquele golo. Não sei o que dizer, temos que corrigir, mas é uma coisa coletiva, é uma coisa de concentração, de um pormenor. Eu sei o que é que aconteceu, eu sei exatamente o que é que aconteceu, mas não vou estar aqui a dizer o que é que aconteceu, porque aquilo acabou por ser um erro coletivo que não pode acontecer, não é? Não pode acontecer, mas eu concordo que não podemos entrar nos jogos assim, temos que entrar a ganhar, não podemos entrar em desvantagem.
Vitor, aqui, boa noite. Viva. Pensando no seu plano ofensivo, você teve mais uma boa atuação na armação das jogadas do Renato Augusto, pelo lado esquerdo com o Roger Guedes, que terminou mais centralizado, né, até onde ele esteve no gramado, e também do Yuri Alberto. Pelo lado direito, são dois jogadores com a mesma disposição tática, né, de movimentação, de voltar para fazer recomposição. O Adson, hoje como titular, e você tem também o Gustavo Silva Mosquito. Pela essa disposição de ida e volta, e dos jogadores com a mesma característica, hoje você optou pelo Adson para dar rodagem ou você ainda tem essa dúvida entre esses dois jogadores nesse posicionamento pelo lado direito, por favor? Não, são dois jogadores de características completamente distintas, diferentes, não é? Um é mais de espaço, o Gustavo é mais de espaço, mais rápido que o Adson. O Adson é mais de bola no pé, de fletir para dentro, de tocar e jogar e correr com bola. Pronto, têm características diferentes, só que nós não vamos poder fazer este campeonato até ao fim só com o Gustavo. Eu tenho que ter o Adson preparado, quer dizer que, para além do Adson, o Raul, eu também tenho que ter o Raul preparado, eu também tenho que ter mais jogadores preparados, porque 11 jogadores não vão chegar para estes jogos todos que aí vêm, não é? E depois tem a ver também com a capacidade de recuperação de cada um deles. Há uns que recuperam mais depressa e têm capacidade de jogar no jogo a seguir, mas há outros que não. O Gustavo tem alguma dificuldade em recuperar, portanto, o Adson já jogou muitas vezes e lesionou-se, e nós precisamos dele outra vez no melhor nível. Ok? Vitor, boa noite. Na saída de campo, o Renato Augusto conversou com a TV e mencionou o fato de o Corinthians ter tido dificuldades no meio de semana contra uma linha de 5, como também era a linha de 5 do Cuiabá. Você até chegou a falar um pouquinho sobre isso agora há pouco. E eu fiquei curioso para entender como é que foi essa conversa, por onde passou essa avaliação, de que maneira uma linha de 5 complicava um pouco as dinâmicas de jogo do Corinthians e o que é que mudou para que a reação fosse melhor no jogo de hoje. Obrigado. Essencialmente jogamos no outro jogo, no jogo que não estávamos à espera de uma linha de 5, jogamos com os extremos por dentro. E jogando com os extremos por dentro, permite aos laterais dele saltarem alto. Recebemos e depois jogamos muitas vezes com os nossos laterais à frente, ou seja, por trás da linha atacante deles. Quer dizer que, se eu estou na frente da pressão, facilmente sou pressionado. Não é? Se eu tenho na minha visão, no lado, eu costumo dizer, nós devemos jogar no lado cego do adversário. Se nós jogamos na frente do adversário, quer dizer que o adversário está a ver-nos e saltam facilmente e anulam os nossos movimentos. Portanto, essas foram duas questões que tiveram que ser resolvidas claramente, que eram os extremos fixarem, jogarem por fora também, para fixar os laterais deles, para nós termos depois possibilidade de receber com os nossos laterais mais altos um bocadinho. O que aconteceu no outro jogo foi exatamente este problema dos nossos laterais receberem na frente dos atacantes deles e os nossos extremos estarem sempre a jogar por dentro. Portanto, foram duas situações que tiveram que ser resolvidas. Mas eu não posso dizer que eu, quando digo que não estava à espera, fiquei surpreendido com o sistema do jogo anterior do nosso adversário, porque eles de facto nunca jogaram assim durante todo o campeonato. Portanto, eu não ia adivinhar, não tenho uma bola de cristal para adivinhar aqueles que naquele dia iam se lembrar de jogar assim. Portanto, quer dizer, quando eu digo que não preparei a equipa para jogar assim, porque eu também fui surpreendido, porque não fazia a mínima ideia que eles iam jogar assim. Ok? Vitor, boa noite. Queria que você falasse, por favor, com relação ao Balbuena, né? Voltou da seleção, foi substituído no intervalo já numa ideia de preservar a parte física dele, ou teve alguma outra situação? E queria que você falasse da estreia do Arthur Souza, né? Claro, entrou poucos minutos, mas já ganhou a primeira oportunidade no profissional. Ele que é um artilheiro nato nas categorias de base. Em relação ao Balbuena jogou os 2 jogos na seleção, veio com o adutor um bocadinho... Pronto, com uma ligeira, não sei, mal-estar no adutor, e nós tentamos perceber se era possível jogar, se não era. Pronto, ele disse que sim, que dava, mas depois ao intervalo tinha o adutor um bocadinho carregado e nós não podemos correr risco absolutamente nenhum. Saiu para entrar o Gil. Pronto, a mesma função. Temos que ter esta gente toda preparada
vamos ver. Sobre o miúdo, sobre o Arthur. Sobre o Arthur, é um miúdo com qualidade que começou a treinar connosco. Eu acho que ele tem características de atacante que podem, no futuro, dar-lhe a possibilidade de jogar na primeira equipa. Eu acho que ele tem características de um atacante que pode jogar no Corinthians. Ok? Vitor, boa noite. Parabéns pela vitória. Gabriele Sena, da Identidade Corintiana. O quanto esses 2 bons resultados seguidos ajudam mentalmente o elenco e a comissão técnica para a decisão da Copa do Brasil? É melhor trabalhar sobre vitórias do que trabalhar em cima de derrotas, não é? A derrota tira confiança e gera desconfiança uns nos outros, não é? Até no treinador. A vitória vai... Eu gosto de vitórias consistentes. Eu não gosto de vitórias... Eu não gosto de jogos descontrolados. Eu não gosto de jogos em que eles podem marcar, nós podemos marcar. No último jogo foi um bocadinho assim, um jogo descontrolado, em que nós tivemos oportunidades, eles tiveram oportunidades, isso a mim, como gosto de ter a minha equipa organizada, gosto de sentir que a minha equipa está consistente, sabe o que está a fazer dentro do campo. Portanto, foi um jogo que me deixou assim, um bocadinho. Hoje já foi um jogo mais consistente, apesar de eu achar que no processo defensivo temos que ser melhores ainda. E no processo ofensivo também, claramente, mas pronto, hoje já conseguimos gerir mais um bocadinho o jogo. Ok? Vitor, boa noite. Henrique Silva, da Rádio Coringão. Visando as alterações realizadas no decorrer da partida, foi visando os próximos compromissos do Corinthians contra o Juventude Atlético Paranaense e também, principalmente, para o primeiro jogo da final contra o Flamengo? Essencialmente foram feitas no sentido de preservar os jogadores, não é? de não sobrecarregar com o risco de se lesionarem e depois de preparar mais jogadores para todo o campeonato que ainda temos pela frente. Portanto, nós temos que ter gente preparada e para termos gente preparada eles têm que ter jogo. Se não tiverem jogo não ficam preparados, só treinam. Se só treinarem não vão estar prontos quando eu precisar deles. Vitor, boa noite. Marina Buffon, da Gazeta Esportiva. Você poderia comentar para a gente a situação dos 3 atletas que estão no departamento médico? Se o Fagner hoje foi escalado, né? Não sei se ele faria parte dessa gestão do elenco aí. Se o Rafael Ramos está numa fase um pouco mais avançada, ainda não. E se o Maicon, de fato, só ficaria pronto para essas finais da Copa do Brasil? Obrigada. Quais são os 3? É o Maicon, o Fagner? Não, o Maicon... Júnior Moraes. E o Júnior Moraes. Segundo informações que tenho, não sou médico, não é? Mas segundo informações que tenho, assim, o Rafa vai começar a treinar com a equipa, portanto já está num processo mais adiantado. O Maicon ainda está num processo de transição, mas também julgo que estará quase, não é? Terá mais uns dias e depois acredito que se vá juntar à equipa. O Júnior também está mais ou menos nesse processo de transição, também quase a juntar-se à equipa. Portanto, está o Rafa já pronto e os outros 2 quase. Vitor Revez Guedes, da Central do Timão. Queria saber de você, projetando o próximo jogo na terça-feira, os mais jovens, eles podem ganhar uma oportunidade assim como o Arthur ganhou hoje? E também gostaria de saber por que o Giovani acabou perdendo um pouco de espaço na equipe. É assim, nós vamos precisar de toda a gente para esta sequência de jogos de 3 em 3 dias. Vamos entrar outra vez numa fase em que precisamos de facto de toda a gente. E o futebol é um bocadinho o momento. O Giovani continua a evoluir, é um miúdo, tem muita coisa a aprender ainda, mas para mim também não me parece muito justo que o Arthur, que
que está a jogar muito bem no escalão abaixo e que não tem oportunidade na primeira equipa. Portanto, eu acho que o futebol é por mérito, não é? Por mérito. E o Arthur, para mim, mereceu esta oportunidade. Portanto, não tem nada, não quer dizer que o Giovanni, porque agora deixou de contar, não deixou de contar, continua a contar, porque é um miúdo, os dois são dois miúdos, tem que aprender muitas coisas, mas eu achei que o Arthur, por aquilo que tem feito, mereceu a oportunidade dele. Está bem? Vitor, aqui, boa noite, tudo bem? Pensando na próxima partida diante do Juventude, é uma viagem desgastante, um local difícil, acesso. Qual time você pretende levar para terça-feira e como trabalhar esse elenco sem perder pontos fora de casa? É um local de difícil acesso, mas nós não vamos a pé, não. Não vamos a pé, nem vamos subir nenhuma montanha, acho eu. Senão deixo-os aqui todos. Não, não há dúvida que vou ter que... Mas eu não sou muito de deixar os jogadores, eu gosto de criar um espírito. Eu não gosto de ter jogadores só para determinados jogos. Nós só somos uma equipa e viajamos juntos e apoiamos juntos. Mesmo que sejam jogadores já com estatuto, eu acho que eles têm que acompanhar a equipa. Se for preciso, se houver necessidade, têm que entrar. Alguns vão ter que jogar de início. E porque os outros também, quando são de fora, também os apoiam, não é? Também tem muita gente de fora que vê-se o espírito da equipa no banco, vê-se o espírito de uma equipa, não é? Vê-se o espírito de uma equipa no banco, não é? Nós estamos todos, e eu gosto de promover esse espírito. Não é, olha para lá, porque a viagem é longa e é lá no meio do mato ou lá no meio de coisa e já não vai. Este não vão porque não gosto muito disso, não é? É claro, se estivermos a falar de uma final, o jogo seguinte é uma final, aí até sou capaz de deixar alguns. A única vez que deixei os jogadores de fora foi contra o Palmeiras. Quando cheguei cá estavam todos com gripe. Estavam todos com gripe. Aqueles que eu deixei para preservar, chegar cá estavam todos doentes. Portanto, saiu exatamente ao contrário. Quando lá fomos estávamos todos em situação, pronto, foi o que foi. Portanto, vai ser assim. Tudo na viagem e depois tudo para cá outra vez. Oi, Vitor. Boa noite. Luiz Gaspar, Futebol Lance e Voz do Esporte. Parabéns pela vitória. Obrigado. Duas perguntas. Hoje foi a 27ª partida aqui na Neoquímica Arena seguida em que houveram mais de 30 mil torcedores. O quanto que você acha que essa força da torcida corintiana pode contribuir com a sua equipe, não só para a continuidade do Campeonato Brasileiro, mas também para a grande final da Copa do Brasil contra o Flamengo? Obrigado. Eu ao contrário do que alguns pensam, eu sinto que tem um papel determinante. É claro que a equipa tem que ajudar, mas eu sinto, de facto, que os jogadores, esta energia extra, esta energia que vem de fora, esta dá a sensação que é um vírus que contamina, não é? Que contamina, mas para o bem, os jogadores, porque aqui a grande diferença desta torcida é que esta torcida apoia do primeiro ao último minuto. Depois pode xingar à vontade no final, mas do primeiro ao último minuto, enquanto há jogo, eu nunca vi. Até quando, eles até são capazes de apoiar mais quando nós sofremos um golo. Isso eu nunca vi em lado nenhum. Nunca vi em lado nenhum, porque normalmente a reação é uma reação de frustração e de crítica. Por isso é que esta torcida é especial. Esta torcida é diferente de todas as que eu conheci na minha vida, na minha carreira. Portanto, para mim, são determinantes para o resto do Brasileirão e para a final que temos que jogar.